ele matou 17 garotos, não apenas matou, como também estuprou e comeu partes dos corpos. Olá, meu nome é Rayane Duarte e esse é o Paralelo Meridiano. Seja muito bem-vindo. Bom, você já parou para se perguntar por que as pessoas se atraem por histórias de serial killers, assassinos e todos esses casos violentos que expõem as nuances obscuras do homem? Essa é uma pergunta que pode ter aí diversas respostas. No livro A Indústria Cultural Hoje, o pesquisador Antônio Zuin, ele explica que essas produções, que elas simulam a morte verdadeira ou não, elas geralmente causam aí a quem está consumindo uma certa sensação de êxtase e uma sensação de estar vivo. Ou seja, quando a pessoa assiste esses casos, ela tende a se lembrar que ela própria está viva. Uma outra hipótese também é porque somos expostos à grande mídia, que todos os dias traz esses casos, nos mostrando aí, nos lembrando que uma das grandes fragilidades da sociedade é a segurança pública. Pensando aí nessas questões, tanto a mídia quanto a indústria cinematográfica, a indústria musical, elas costumam aí se apropriar desses casos, suavizando eles e romantizando para que eles se tornem ainda mais atrativos e gerem mais telespectadores. Pensando nisso, a reportagem separou 5 casos que são muito conhecidos e que foram aí muito apropriados dentro dessa questão. O quinto, ele é meio que um plus, é um caso brasileiro, que é o caso do Doca Street e da socialite Ângela Diniz. Nos anos 70, o Doca, ele assassinou até então a namorada dele em uma casa de praia em Búzios, a tiros, e logo depois houve toda uma repercussão. E vale destacar que a polícia e a justiça, ela sempre esteve do lado do Doca, fazendo com que ele se tornasse uma pessoa que não tivesse tanta culpa, colocando ele como se ele tivesse apenas se defendido e que a Ângela tivesse sim causado a própria morte. Usaram até aquele termo de defesa da honra, como se a única culpada do assassinato fosse a própria vítima. Esse caso, na época, ele chegou até a aquecer o movimento feminista, lançando aí a campanha Quem Ama Não Mata, porém, em contrapartida, outras mulheres defendiam Doca como se ele fosse aí uma pessoa totalmente inocente, que não tivesse tido culpa alguma de ter puxado o gatilho e de ter dado os tiros que matou a Ângela. Então a gente percebe essa forte influência aí da justiça e da sociedade, transformando o Doca em um personagem totalmente romantizado e até inocente. Outro caso que não pode ser deixado de ser citado é o do Ted Bundy. Bom, o caso do Ted, ele foi romantizado em níveis extremos e em diversos níveis. Bom, o Ted, ele estuprou e matou 36 mulheres. Esse número foi conforme a confissão dele, porque acredita-se que possa ser um número maior. E assim que ele foi preso, mesmo já havendo vários indícios, várias provas de que ele realmente era o assassino, inúmeras mulheres iam até os julgamentos acompanhá-lo, acreditando firmemente na inocência dele. O Ted, ele também foi vendido aí como um homem extremamente simpático e atraente, o que até foi utilizado para justificar a forma como ele conseguia atrair as vítimas com tanta facilidade. O Ted também foi estudante de direito, ele foi o tempo todo vendido pela mídia como um cara extremamente inteligente e estrategista, e ele chegou inclusive a dispensar os advogados do caso porque ele queria ele próprio fazer a defesa dele. E o que mais chama a atenção, um outro ponto, o Ted, ele teve uma filha que foi concebida dentro da prisão, porque uma mulher aí, uma certa namorada dele, visitava ele na prisão e eles acabaram tendo a criança. Mas eu destaco ainda
novamente a justiça colocando esse homem aí como uma criatura fantástica que cometeu, digamos, alguns erros. Irei ler aqui para vocês o veredito final do juiz no caso do Ted Bundy. É uma tragédia para este tribunal ver o total desperdício de humanidade que presenciamos aqui. Você é um rapaz brilhante, teria sido um bom advogado. Adoraria tê-lo advogando aqui, mas você seguiu um caminho diferente, amigo. Bom, eu interpreto da seguinte maneira, que novamente os inúmeros casos, 36, eles foram diminuídos e a figura do Ted foi colocada aí em evidência, transformando ele numa celebridade, um galã quase de filme de cinema. Recentemente foi lançado o filme A Irresistível Face do Mal, que traz o Zac Efron como Ted Bundy e novamente é reforçado esse arquétipo de galã a partir do momento aí que eles decidiram colocar o Zac Efron como o protagonista, né? A história também é uma narrativa que o tempo inteiro romantiza a figura do Ted. Indo para outro caso que eu separei, foi o massacre de Columbine, que aconteceu no final da década de 90, onde 2 adolescentes entraram em um colégio, assassinaram 13 pessoas, incluindo aí adolescentes, deixaram inúmeras feridas e logo em seguida cometeram suicídio. Bom, o massacre de Columbine, esses adolescentes, eles chegaram atirando na escola, ele foi aí repercutido de inúmeras formas e apropriado de inúmeras formas. Eu separei 2 exemplos. Um foi da série American Horror Story, especificamente a primeira temporada, onde a produção entrega um personagem chamado Tate Langdon, que basicamente é um garoto angelical que, por coincidência, cometeu alguns assassinatos em uma escola, uma clara referência ao massacre de Columbine, e a produção, ela coloca o Tate como um garoto que não teve culpa, como se os assassinatos que ele tivesse cometido tivessem sido causados porque ele foi corrompido por um mundo cruel, porque ele estava possuído por demônios de uma casa mal assombrada. É justificado o tempo inteiro os assassinatos, fazendo inclusive com que o telespectador se esqueça que ele cometeu tantos crimes. Um outro caso também que pode ser citado aí de apropriação, de romantização do massacre, é uma música, a Pump Up Kicks, do Foster the People, que faz uma clara referência também ao massacre. Vou ler um trecho aqui para vocês, que basicamente a banda, ela relembra o caso. Todas as crianças com seus tênis modernos, é melhor correrem mais rápido que a minha arma. Essa música ela foi um grande sucesso, ela chegou a ser indicada ao Grammy e também chegou a ficar no top 5 da Billboard. Então, mais uma vez, a indústria conseguindo transformar esses casos aí em dinheiro. E, bom, mais pra frente, essa música ela acabou sendo banida em alguns locais dos Estados Unidos. O caso seguinte é o do Jeffrey Dahmer, conhecido aí como Canibal de Milwaukee, também nos Estados Unidos. O Jeffrey ele matou 17 garotos, não apenas matou, como também estuprou e comeu partes dos corpos. Os níveis de requinte, eles foram aí noticiados de forma escancarada, trazendo à tona toda a crueldade do Jeffrey, que inclusive as vítimas eram em suma maioria garotos negros e latinos. E, além disso, apesar de toda essa situação, apesar de toda a barbaridade em torno do caso, o Jeffrey, inclusive, ele costumava esquartejar os corpos, guardar a cabeça, tirar a pele, as vísceras e utilizar aquilo ali como uma forma de objeto de decoração e até um objeto onde ele continuava cometendo aí os abusos que ele fazia com os corpos. E depois disso, em 2013, nós temos novamente um caso da indústria
musical se apropriando dessa narrativa, desse assassinato, desses inúmeros assassinatos. No ano de 2013, a cantora Katy Perry, junto com o rapper Juicy J, eles lançaram a música Dark Horse, que foi um sucesso estrondoso, e numa das falas do rapper, ele cita o caso do Jeffrey, trazendo aqui a citação para vocês. Ela é uma fera, eu a chamo de Karma, ela devora o seu coração como Jeffrey Dahmer, tenha cuidado. A arte, ela possui aí liberdade poética de criação, mas não deixa de ser uma citação direta a uma série de assassinatos hediondos. E por fim, o último caso que eu trago é o do Ed Gein, que foi um caso que aconteceu por volta da década de 50, que inspirou diversas produções cinematográficas e que podemos destacar entre elas Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Destaco aqui nesse vídeo o universo de Psicose, porque além do filme, existe o livro, o filme que levam o mesmo nome, Psicose, e também existe a série Bates Motel. O personagem, o protagonista, o Norman Bates, ele faz claras referências ao Ed Gein. Uma delas é porque o Norman, ele conserva o corpo de uma das vítimas, que é a mãe dele, assim como o Ed fez com uma de suas vítimas. No caso, era uma mulher muito parecida com a mãe do Ed. O Ed, ele se tornou extremamente famoso porque ele costumava roubar corpos do cemitério da cidade e utilizar a pele para fazer objetos de decoração, como máscaras, assento para cadeiras e por aí vai. Ele também teve os 2 assassinatos e acredita-se que outros 5 desaparecimentos estejam aí ligados ao caso do Ed Gein. Estes foram os casos que eu separei. É claro que existem inúmeros outros com inúmeras referências e romantizações, tanto na mídia, na indústria musical e também cinematográfica. Se você lembra de algum que vale ser destacado, coloque aí nos comentários. Eu gostaria de tirar um minutinho do vídeo para comentar com vocês que agora os vídeos do Paralelo vão sair todas as quintas-feiras e eles também vão sair no site do JM Online, também em formato de texto, para quem quiser também dar uma lidinha. Então anota na agenda toda quinta-feira e claro, se inscrevam aí no canal, porque aí fica muito mais fácil do conteúdo chegar. Se você gostou desse vídeo, também tem outros vídeos nessa linha no canal, como o do caso da Boate Kiss e também tem um sobre crianças desaparecidas. Agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigada!